Você me avisa no Zap, quando estiver rolando? Boa tarde, gente. Quase boa noite. Eu sou a Laura, eu faço parte da gestão Pulso Latino, do CAEL. A nossa gestão ela é composta por estudantes independentes e também parte do coletivo Faísca. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber professores e estudantes veteranos do francês e do russo para contarem mais sobre essas habilitações para os calouros. Essa Semana das Habilitações, né, em 2020, está acontecendo em meio a um ano bastante atípico e conturbado. A gente está em meio a uma pandemia que já deixou, né, mais de 150 mil mortos no nosso país, fruto do descaso dos governos, e a gente está vendo os efeitos dessa crise econômica que se arrasta, e com certeza isso vem afetando bastante a comunidade universitária. Nesse ano, a nossa realidade, né, dos estudantes, professores, dos trabalhadores como um todo, está muito mais complexa já há vários meses. Muitos de nós, estudantes, perdendo nossos empregos, com dificuldade para acompanhar o ensino remoto que foi instituído, né, de cima para baixo, enfim, um cenário de muitas dificuldades. É por isso que a gente do CAEL, a gente vem defendendo, junto com muitos estudantes, cartas abertas, abaixos assinadas, para que não só não se considerasse, né, a nota do primeiro semestre para o ranqueamento, esse primeiro semestre que foi especialmente conturbado, mas, mais do que isso, que não existisse o processo do ranqueamento esse ano, né, que acaba sendo mais excludente ainda num ano como que a gente está vivendo. Bom, a escolha da habilitação, naturalmente, já é um momento importante da graduação dos alunos, né, sempre traz muitas dúvidas, por isso esse ano a gente está organizando essa semana virtualmente, ouvindo as necessidades dos calouros, sugestão de professores e de veteranos, e a gente espera que dessa forma possa ajudar esse processo de escolha. Então, além das lives diárias, a gente está soltando também vídeos mais curtos, com veteranos que se disponibilizaram a participar, contando um pouco sobre as habilitações. Então, qualquer coisa é só entrar, fuçar nas nossas redes do CAEL, a gente vai deixar nos comentários aqui e na descrição da live, e ela vai ficar gravada na própria página do CAEL e também no YouTube. Antes de apresentar como que vai funcionar a nossa mesa hoje, eu queria fazer uma breve homenagem, já que a gente vai falar sobre a habilitação do russo, né, 2 dias depois do aniversário de 103 anos da Revolução Russa, que também é conhecida como a Revolução de Outubro, então a gente não poderia deixar de comentar sobre a importância desse processo, em que os trabalhadores organizados se rebelaram, né, se levantaram contra as formas de exploração e de opressão que sofriam, e deram uns passos muito largos, avançando em direitos como a legalização do aborto, a descriminalização da homossexualidade, direitos que ainda são negados em muitos lugares hoje em dia, né? E abriram um novo capítulo da história da sociedade russa, que permitiu diversas formas artísticas, literárias, muito inspiradoras para a gente em tempos como os nossos. Então, acho que talvez o mais interessante de se pensar numa mesa da letras é justamente nessa relação que existe, né, entre a poesia e a revolução. Então, o Trotsky, no ano de 1922, ele escreveu um livro chamado Futurismo, que tem a seguinte definição sobre literatura, que eu peço licença para ler aqui bem rapidinho. Ele diz: a arte, dizem-nos, não é um espelho, mas um martelo. Ela não reflete, modela. Ensina-se o manejo do martelo com o auxílio do espelho de uma película sensível que registra todas as etapas do movimento. A fotografia e a cinematografia, graças à sua força descritiva, tornam-se instrumentos poderosos de educação no domínio do trabalho. Se não se pode dispensar o espelho, mesmo para barbear-se, como construir ou reconstruir sua vida sem o espelho da literatura? Ninguém certamente pede a nova literatura que tenha a impassibilidade de um espelho. Quanto mais profunda a literatura, mais imbuída do desejo de modelar a vida, tanto mais dinâmica e significativamente poderá pintar a vida. Bom, depois dessa breve homenagem, vamos lá, então.
A mesa, ela vai funcionar da seguinte forma: a gente começa com 15 minutos para as professoras Heloísa, Adriana e Cláudia se dividirem entre si para apresentar a habilitação do francês, depois 15 minutos para as alunas Vitória, certo? A Laura, quem sabe, chega daqui a pouquinho, para falar do ponto de vista dos estudantes. Em seguida, eu vou ler as perguntas sobre o francês que chegarem no chat, na live aqui no Facebook, então mandem suas perguntas, para que as professoras e a aluna respondam em 10 minutos. Olá, professora Eliane. Oi. Vou falar que eu estou aqui, tá bom? E na sequência... Oi. Mas fiquem tranquilos, porque o que a gente programou, por exemplo, eu estou aqui porque a coordenadora, né, a Verônica, achou melhor ter uma pessoa de cada, mas eu vou falar muito pouquinho. Vou falar uma frase, mas eu vou estar para responder as perguntas se tiver perguntas, tá bom? Maravilha. Obrigada. E na sequência a gente repete a mesma organização e o formato de tempo para habilitação do russo com o professor e as alunas Cecília e Paula. É isso, então, eu passo a palavra para as professoras Heloísa Albuquerque, Adriana Zavalha, Cláudia Pino e Eliane Lousada. 15 minutos para vocês, professores. Eliane, acho bom você começar, depois eu falo da licenciatura, então. Então, olá para todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, novamente, para falar um pouco sobre a habilitação em francês. Como o tempo é curto, eu vou falar só algumas coisas gerais sobre a parte de língua, né? Eu sou da parte de língua francesa, e depois, assim, se vocês tiverem perguntas, né, eu queria mais estar aqui para poder ajudar nas perguntas. Então, a habilitação em francês, ela começa, né, cada habilitação se organiza de uma forma, e a gente parte do princípio que, como o francês não é uma língua que esteja presente no ensino fundamental e médio, né, nas escolas, é uma coisa opcional que alguns alunos fazem, então a gente começa esse ensino desde o início, né, então o aluno começa com situações muito simples, de apresentação e tal, e esse conhecimento e essa competência na língua é construída ao longo das disciplinas. São 7 disciplinas, vai do francês 1 até o francês 7, né? No primeiro semestre, francês 1 são 6 horas, depois são 4 horas, e o francês 7 são 7 horas, são 2 horas, e termina com a questão da argumentação, né? Então, é um percurso que vai dessa situação de apresentação simples, vai sendo construído todo o conhecimento e a competência sobre a língua, né, tanto nas habilidades orais quanto escritas, até chegar ao final, que é argumentar em francês. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, vocês coloquem no chat e eu me disponho a, então, falar, explicar mais alguma dúvida que vocês tenham depois, tá bom? Eu posso explicar um pouco agora a formação na licenciatura. Nós temos várias habilitações e o curso de letras, bacharelado, ele está ligado à licenciatura. Então, eu sou a professora Heloísa, também da área de francês, e trabalho com 2 disciplinas que são oferecidas aos alunos no 5º semestre, né, a partir do 5º semestre, onde os alunos aí já têm um conhecimento da língua bastante importante, e são 2 disciplinas, uma disciplina no primeiro semestre, que é a aquisição e aprendizagem do francês como língua estrangeira, onde a gente fala das questões didáticas, as diferentes metodologias para o aprendizado, e associando muito com as inquietações que os alunos têm em relação ao ser professor. Então, ser professor de francês, em quais contextos, com quais abordagens. E depois uma outra disciplina, no 2º semestre, que é a disciplina de estágio. Essa palavra é uma palavra complicada, porque normalmente o aluno pensa que ele vai até a escola. Na verdade, a Faculdade de Letras, junto com a Faculdade de Educação, são parceiras na formação do futuro professor. Então, uma parte dessa formação ocorre na Letras comigo, e uma outra parte na Faculdade de Educação,
onde os alunos são aí levados a fazer estágios nas escolas. Então, essa segunda disciplina é uma disciplina muito interessante, a gente trabalha muito com abordagens mais recentes, com os livros didáticos que existem, os diferentes contextos de ensino-aprendizagem, e aí um questionamento cotidiano a respeito do que é ser professor em São Paulo hoje, no Brasil, enfim, em diferentes contextos. Então, vocês podem optar pela licenciatura a partir do 5º semestre, ou uma licenciatura simples, que vocês fariam só no francês, ou uma licenciatura dupla, na qual o português também é associado. Então, o diploma que vocês recebem é um diploma de bacharelado e dupla licenciatura francês-português. Se for a simples, é bacharelado em francês e licenciatura em francês. Então, a gente orienta os alunos para que eles possam aproveitar a USP e ter o diploma o mais completo possível. Então, estou à disposição também para as perguntas que vocês queiram formular. Até já. Fala você, Cláudia. Eu? Vai você. Bom, boa noite a todos. Então, eu sou a Cláudia, eu sou professora de literatura. Parece que o francês, né, é uma área com professores mulheres, mas seria ótimo, mas, na verdade, na área de literatura, somos 5 professores, 4 homens e eu. E respondendo um pouco já as perguntas que eu tinha visto no chat de vocês, é uma disciplina que vocês podem começar, sim, sem saber nada de francês. E as aulas de literatura começam já no 2º semestre e são todas com os textos originais em francês. Então, isso assusta um pouco, mas é claro, as aulas de literatura do francês, no início, não podem ser como as aulas de teoria literária ou de literatura brasileira. A gente, é claro que vai trabalhar primeiro como ler um texto em língua estrangeira, como se aproximar de textos que também são mais fáceis. Pouco a pouco, vocês vão vendo textos mais complexos. As aulas inicialmente são em português com textos em francês, mas já no 2º ano as aulas são em francês, com os textos em francês, e as avaliações, pouco a pouco, vão sendo também totalmente em francês. No final do curso, é claro que vocês leem os textos, leem romances complexos em francês e são capazes de fazer resenhas, comentários e textos críticos sobre esses textos. Mas é um processo, é gradual, vocês não vão ter a mesma relação com a literatura francesa no início, como a que vocês têm com a literatura brasileira. Então, é um pouco decepcionante no início, mas é estimulante, porque é entrar numa literatura e numa escrita de vocês em língua estrangeira. É isso, eu acho que é importante dizer que as nossas disciplinas de literatura, elas não estão estruturadas de forma cronológica, então a gente dá recortes dentro de gêneros, poesia, romance, crítica, teatro. Eu quero destacar que é uma das habilitações que tem, uma disciplina de 4 créditos, dedicada totalmente ao teatro. Então, a gente faz recortes temáticos e pessoais a partir desses grandes gêneros, mas vocês não vão ver toda a literatura francesa, porque é impossível também, pensando que o acesso a essa literatura é sempre em língua estrangeira. É isso. Boa noite a todos, também agradeço o convite, tenho o prazer de estar aqui com vocês também. E a tradução na formação do francês é uma possível orientação, digamos assim, que vocês podem ter no currículo de vocês, se vocês escolherem ter as disciplinas de tradução cursadas, né, no currículo de vocês, depois que a gente fez a flexibilização aí do nosso currículo. Então, vocês podem ir mais para a língua, mais para o ensino, mais para a literatura, mas podem ir também um pouco mais para a tradução. Então, na tradução, a gente tem
várias disciplinas, umas mais voltadas para uma reflexão teórica a partir de uma prática, e outras mais práticas, mas também envolvendo reflexão teórica, né? Então, todas as disciplinas que tiverem o francês no título, então, tradução comentada do francês, introdução à prática do francês, etc., elas são ministradas em francês. Outras disciplinas não, elas, por exemplo, introdução aos estudos tradutológicos, que é uma disciplina que eu vou dar o semestre que vem, ela é dada em português, aberta para todas as línguas, né? Inclusive para outras formações que não aqui, as das letras, né? Idealmente, a gente espera que o aluno de tradução, ele seja um aluno já um pouco mais maduro, não somente nas línguas envolvidas, né, no francês e no português, mas também culturalmente falando, né, a experiência de leitura desse aluno, né, a capacidade de interpretação desse aluno. Então, a gente espera, sim, que esse aluno ele esteja já um pouquinho mais maduro. Então, o período ideal para entrar nessas disciplinas de tradução, quer dizer, o período ideal formado por nós, mas pode ser que você, como aluno, não pense assim e ache que você possa, né, começar a cursar essas disciplinas antes. Então, o período ideal pensado por nós é o 5º semestre de vocês, para começar a fazer essas disciplinas de tradução, mas nada impede que vocês comecem antes, tá bom? Espero vê-los nos próximos semestres e espero também as perguntas, né? Estou aqui para responder, tá bom? Obrigada. Professora, boa tarde. Sou eu ou tem mais alguém? Não, é que elas têm mais 5 minutos, se quiserem usar. Tá bom. De alguma forma. Vamos deixar para as perguntas, gente. Legal. Tá certo. Boa tarde a todos, eu sou a Vitória, eu estou no 6º francês 6. Eu vim dar um pouquinho da minha experiência para vocês que querem entrar. Eu cheguei no francês sem ter muita base, né, da língua, também com medo, com receio de ter que aprender, né, e não acompanhar, mas eu queria estudar literatura haitiana, então eu queria aprender francês para isso. E eu fui muito bem recepcionada. Eu acho que o ponto forte do francês são as aulas de língua. A estrutura é fantástica para quem quer aprender língua. Eu estou saindo com francês intermediário, estou dando prosseguimento a uma iniciação científica graças ao curso. Eu sou muito apaixonada, então não serei aqui imparcial, porque eu gosto muito do francês. As aulas são muito dinâmicas, as aulas de língua, né, então a gente dialoga bastante, a gente faz trocas dinâmicas, então estejam preparados realmente para fazer essa dinâmica em grupo, estejam preparados para se conectar com os colegas, porque as aulas de habilitação são mais íntimas, então vocês vão ter mais contato com os alunos. Eu acho que a única crítica que eu tenho é que, às vezes, os materiais são um pouco inacessíveis, mas o professor sempre ajuda, a professora sempre ajuda a encontrar uma outra forma. Por isso que é importante a gente ter um contato muito grande com os colegas, porque eles ajudam bastante. A minha turma é bem próxima por isso. Mas eu recomendo bastante para quem quer aprender o francês a entrar na habilitação, porque é um dos pontos altos do curso, é realmente a forma como a aprendizagem de língua é ensinada. As aulas de literatura, para mim, não conversam muito comigo, apesar de eu gostar também. Eu acho que tem uma boa introdução ao cânone, mas a gente sente sempre falta, né, das literaturas de expressão francesa. Então, para quem quer ter uma breve introdução ao cânone, é fantástico. Mas a gente tem as melhores optativas da letras, eu acho. A Cláudia dá optativas de literatura de expressão, que eu amo muito. É muito bom para a gente conhecer outros tipos de produção, para além desse cânone, né, e que eu adoro. Eu recomendo super que vocês procurem depois essa matéria, porque acho que vai expandir o conhecimento de vocês. É uma habilitação que tem os melhores professores, eu acho, porque eles são muito pacientes, eles já sabem que a gente não sabe muita coisa. A maioria dos alunos e das alunas que chegam com nível básico, intermediário, então eles vão com paciência, sim. As aulas de literatura são ministradas, por vezes, em português, é raro, mas tem essa opção, mas tudo no seu tempo, é como a Cláudia falou mesmo, as coisas vão acontecendo, a gente nem percebe, a gente está lendo um conto em francês, e a gente está feliz com isso.
tudo aos poucos, no ritmo da gente, e eu me sinto muito satisfeita com o francês, porque é isso, a gente chega sem nenhuma base, ou com uma base ali iniciante, né, e a gente consegue avançar bastante. Para quem pensa em fazer iniciação científica, os professores sempre foram muito abertos comigo, sempre me apoiaram bastante em relação a isso. A gente precisa de um nível de leitura muito grande, é óbvio, para fazer uma iniciação, mas nada que não tenha solução, assim. Então, eu gosto do francês por isso. Como as coisas vão com paciência e a gente consegue chegar ao nível que a gente quer. Eu também estou aqui para tirar as dúvidas, responder as dúvidas de vocês. E é isso. Eu acho que a Laura vai falar um pouco mais da experiência dela, da experiência que ela teve com o intercâmbio também. Obrigada a todo mundo. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Obrigada. Então tá. Eu também sou do francês, eu estou agora no francês 6. Eu também entrei sem base nenhuma de francês e hoje consigo me virar muito bem, assim. Acabei de voltar do intercâmbio de Lyon. Recebi muito apoio para fazer o intercâmbio. A professora Heloísa me ajudou, a professora Cristina, todos te orientam, te explicam como vai ser. E nas aulas de francês, acho que já falaram bem. A gente consegue, nas aulas de língua, aprender muito bem. Não é uma aula de língua que você tem numa escola de línguas, porque às vezes a pessoa entra com a mentalidade que a aula de línguas aqui vai ser igual uma aula de línguas, sei lá, no IASES, no Wizard. É diferente, o ritmo é mais intenso, a gente tem que se dedicar mais, até porque em pouco tempo os professores querem que o aluno saia da USP, né, falando. Então, é um pouco mais intenso, mas eu adorei também, não sou imparcial, estou muito feliz com a minha habilitação, não é uma habilitação fácil, mas tudo que é bom, né, tem um grau de dificuldade, e tem muita abertura para, como eu sou aluna que fez intercâmbio, tem que falar, tem bastante oportunidade para intercâmbio, tem aluno que vai para Paris, que vai para Sorbonne, eu fui para o duplo diploma, eu fui para Lyon, e também em Lyon, na faculdade que eu fui, na universidade que eu fui, tem intercâmbio normal. A questão da bolsa, normalmente, aí concorre como todo mundo, mas as vagas são legais, não tem muita dificuldade com relação a isso. Você estando em contato com os professores, você estando em contato com a assistente, eles vão te orientando. Porque eu entrei, na verdade, quando eu pensei em fazer, que eu vi que a USP tinha essa possibilidade, eu não tinha nem passaporte. Então, eu fui falando, Vivian, olha, eu preciso tirar o passaporte. Eles foram me ajudando e me levando em cada passo, assim, do caminho. Então, acho que é isso, mais ou menos. Eu também eu pretendo fazer iniciação científica. Veremos ainda é um projeto. E tenho só boas reviews dos professores, tanto de literatura quanto de língua. Então é isso, acho que... Bom, podemos passar para as perguntas, então, e usar o tempo, porque foram muitas. Claro, talvez eu pudesse falar um pouquinho no gancho da Laura, do duplo diploma, e da questão do intercâmbio. Isso que a Laura colocou é bastante importante. Nós temos uma comissão de relações internacionais na FEFELESH, que organiza os editais de chamada para os intercâmbios. Então, se vocês entrarem Comissão de Relações Internacionais da FEFELESH, vocês procuram lá França, vocês vão ver todos os acordos internacionais que a USP tem com as universidades francesas. E com a Universidade de Lyon, eu sou a coordenadora do programa responsável aqui, e a professora Maria Conceição Larue, Ferreira Larue, ela é de Lyon mesmo, então, e a responsável na CCINT é a Vivian, uma funcionária. Então, o processo, não em tempos de pandemia, mas em tempos mais normais, ele acontece 2 vezes por ano, quando é um intercâmbio regular. Então, o aluno se candidata, ele apresenta um atestado de conhecimento de língua, às vezes é fornecido pelo professor para algumas universidades que aceitam esse atestado,
outras exigem uma certificação, e como a Laura falou, a gente orienta os alunos em relação a onde eles querem fazer o intercâmbio. Esse intercâmbio pode ser por 6 meses ou 1 ano. O caso da Laura foi um caso especial. Em 2018 para 2019, a FEFELESH estabeleceu o primeiro programa de duplo diploma na área de letras francês. Então, o aluno, ele tem aí uma série de disciplinas que ele tem que fazer aqui, porque estão no curso dele, e agrega as disciplinas lá. Isso tudo vai compor o conjunto de créditos necessários para a formatura, para o diploma. Então, se ele faz todas as disciplinas lá, ele tem um diploma que a Universidade de Lyon dá a ele. E aí ele volta e ele continua as disciplinas aqui. Então, ele tem um diploma que é bacharelado, licenciatura em francês e em português, e ainda o diploma francês. Então, se a gente for pensar numa situação mais otimizada aí em relação à formação na USP, é a formação mais completa, porque com o bacharelado, você também pode se inserir no mercado de trabalho como tradutor, como revisor de texto, como português você pode dar aula, você pode ser revisor de texto de português e ser professor de francês também, nas diferentes demandas que a gente tem hoje pelo Brasil, pela internacionalização. Então, é uma habilitação bastante completa, que permite que o aluno faça esse planejamento, né? Então, ele entra na faculdade, ele vai, bom, será que eu posso ir para o intercâmbio? Esse intercâmbio é lá na frente. Então, ele tem condição de ir aprendendo a língua, de ir guardando um pouquinho de dinheiro, de fazer uma iniciação científica, e aí ele pode se candidatar para o intercâmbio. Então, é um planejamento na formação. E isso todos nós professores, a gente orienta para não ter a pressa em ter o diploma, sem investir antes nessa formação que abre muitas possibilidades. Se quiserem ainda falar, tem tempo, senão podemos passar para as perguntas. Então, vamos lá. Algumas já foram respondidas durante as falas de vocês, então, se for o caso, desconsiderem. O Pedro, se não me engano, a Cláudia já respondeu, né? É possível entrar na habilitação sabendo absolutamente zero do francês? É tranquilo acompanhar as aulas assim, ou você precisa entrar com conhecimento prévio da língua? O Yuri perguntou, a partir de qual semestre eu posso fazer iniciação científica no francês? Lucas pergunta, é difícil encontrar estágio, emprego, intercâmbio durante a graduação com habilitação em francês? Pergunta da Giovana, podem dar algumas referências de escritores franceses que são trabalhados na área da literatura? Lucas pergunta, é difícil encontrar estágio, emprego, Opa, essa acabei de ler. Outra do Pedro, no francês a disciplina sobre cultura francesa? Há muita oportunidade em tradução de francês sobre livros e filmes? Melissa, eu gostaria de saber por que o francês é a única habilitação que precisa fazer uma monografia para concluir o curso. Mariana perguntou, tem como fazer matérias do francês com optativas em outra habilitação? Da Gabi, para quem tem um nível intermediário de francês, é possível ser fluente da habilitação? E a última do Chico, dá para pular matérias de língua com diploma do Delphi ou do DALF? Se quiserem, posso repetir, foram muitas. Eu vou tentar centrar nas coisas de língua, tá bom? Que foram faladas. Então, começando por uma coisa que eu já tinha falado da Cláudia também, mas só, né, não custa nada a gente reforçar. Partindo do princípio que o francês não é oferecido, né, no ensino fundamental e no ensino médio não faz parte, né, dessa grade aí de línguas estrangeiras ensinadas no ensino básico, a gente parte do princípio que a gente tem que começar do início, né? Então, claro, isso daí acontece em qualquer contexto, as turmas são heterogêneas. Claro que tem alguns alunos que já aprenderam
em outros lugares, mas não é a maioria. A maioria entra realmente sem ter conhecimento da língua, né? Então, toda a programação, todo o programa ao longo dos 7 semestres, ele é feito em cima disso. Começa com as apresentações, se apresentar, como se começa em qualquer outro ensino de línguas em francesa ou outras em outros lugares, né? Claro que o ritmo é mais intenso, a Laura mencionou isso. Sim, né, vocês têm, no primeiro semestre, vocês têm 6 horas de francês. Isso vocês não vão ter numa escola de línguas, 6 horas de francês. E a ideia é que vocês possam realmente aprender um pouco mais rápido, né, de língua são 3 anos e meio, 7 semestres. Então, a ideia é que vocês possam aprender realmente mais rápido, para vocês se tornarem proficientes mais rapidamente. Com os textos literários em francês e as disciplinas também em francês que vão ocorrendo, não no momento inicial, mas no segundo semestre, já tem, no terceiro semestre, sobretudo, já tem disciplina em francês de literatura, esse ensino, essa aprendizagem vai se concretizando, né, porque vocês têm mais exposição ainda à língua francesa. Então, a maioria dos alunos sai com um nível bom de francês, muito bom. Até vai perguntar sobre o nível intermediário, né? Quem entra com nível intermediário, né, acelera ainda mais a aprendizagem. Sobre a questão dos diplomas, não é possível com os diplomas não cursar as disciplinas, mas sempre é possível conversar com o professor, né? O professor sempre está bastante atento, né, ao nível dos alunos, porque existe uma heterogeneidade, mas o que acontece é que o aluno que já tem um nível melhor, ele acaba atuando na turma como uma espécie de monitor, e isso contribui muito para a própria aprendizagem dele, porque quando alguém que tem um nível um pouco mais avançado começa a ajudar os outros, a ensinar e tal, isso faz com que ele tenha também mais certeza do que ele já sabia, né, do que às vezes ele achava que já sabia. Então, assim, nas minhas turmas, o que eu vejo, mesmo com a heterogeneidade ela é muito benéfica para ambos os lados, né, tanto para os que estão começando, né, que podem se apoiar em colegas que sabem um pouco mais, quanto para esses que sabem um pouco mais, mas que podem, ao tentar explicar as coisas para os colegas, eles aprendem melhor. Todo mundo sabe que a melhor aprendizagem é quando a gente ensina, né, que é isso um pouquinho que ocorre. Talvez a Laura e a Vitória tenham alguma coisa para falar sobre isso. Eu vejo isso muito nas minhas aulas. Eu não sei, você tinha mais alguma coisa de língua? Acho que não, né, era isso. Eu posso, então, responder as perguntas relativas à literatura? Então, alguém perguntou por escritores franceses dados nas disciplinas de literatura. Bom, como eu falei, os programas não são fixos, tá? Tudo depende de um recorte mais ou menos subjetivo que os professores fazem dentro de um determinado gênero. Então, vocês têm a disciplina de poesia francesa, uma disciplina de 4 créditos, nova, né? Quem fez antes cursou poesia 1 e poesia 2. A gente juntou agora as 2 disciplinas. Isso os escritores escolhidos vão estar sempre ligados ao recorte temático escolhido pelo autor. Então, tem, como eu falei, a disciplina de poesia, tem a disciplina de romance, tem romance 1, romance 2, tem a de conto, que chama narrativa francesa, de teatro. Então, elas estão divididas por gêneros, elas não têm um programa fixo e o professor escolhe. Porém, tem alguns escritores que são incontornáveis. Então, em poesia, não tem como a gente passar pela literatura francesa e não ter aula de Baudelaire, de Rimbaud e de Mallarmé, por exemplo. Fora isso, tem muitos autores que a gente incorpora nos de poesia, isso vai depender um pouco da escolha do professor daquele semestre. Desculpem, meu cachorro está latindo aqui. Mas também a gente pode ver Victor Hugo, pode ver um pouco do surrealismo, mas basicamente Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, eles vão ser sempre dados. Dentro do romance também tem alguns escritores incontornáveis, seriam Balzac,
Flaubert, Proust, esses vocês vão ver inevitavelmente, tá? Tem muita disciplina eletiva e optativa, e eu achei lindo que a Laura falou que eram a Laura não, a Vitória falou que eram as melhores do francês. As melhores disciplinas optativas. E nisso eu conecto com outra pergunta, que era sobre se alunos de outras habilitações podem fazer as disciplinas optativas do francês. Vai depender da disciplina, né? A gente tem disciplinas que são em francês, tem disciplinas optativas que são em francês, como literatura de expressão francesa, essa disciplina onde a gente vê literatura do Haiti, literatura do Caribe, por exemplo, né? E também literatura do Canadá. A gente quer incluir a África agora no programa também, que a gente ainda não tem isso. Essa disciplina é difícil fazer se você não for do francês, porque ela é em francês, porque a maioria dos textos não está traduzido. Mas se você tiver nível de francês e quiser fazer, não tem problema nenhum. Tem outras disciplinas que são em português, e elas são totalmente acessíveis para quem não é do francês, que são as disciplinas de crítica francesa. Fundamentos da crítica e perspectivas da crítica, tá? Uma mais ligada aos textos fundamentais e a outra mais ligada à crítica contemporânea francesa. Que mais? Eu acho que eram essas as perguntas. Sobre a monografia. Eles falavam, por que francês é a única habilitação que tem que fazer uma monografia? Isso é uma fake news, porque na verdade, existia uma disciplina que chamava monografia. Ela era uma disciplina obrigatória, ela não é mais, agora ela é uma disciplina eletiva. O aluno faz se quiser, e o objetivo da disciplina é vocês encontrarem um tema, né, no qual que vocês queiram, de como fazer uma monografia, e orienta vocês em relação a isso. Pelo menos essa tem sido o viés do curso nos últimos anos, mas ele muda. Mas, de qualquer forma, é uma disciplina agora eletiva e não mais obrigatória. Finalmente, que eu saiba, a gente não tem disciplinas de cultura, embora nessa disciplina que eu dou de literatura de expressão francesa, é uma disciplina onde a gente fala muito de cultura, de música, das Antilhas, de cinema, mas eu acho que isso está em todas as disciplinas de língua e de literatura. A gente tem muita interação com outras expressões culturais. Eu falo especialmente no caso de literatura de expressão francesa, porque é um universo que vocês não conhecem. Em relação à cultura francesa, vocês conhecem bem mais, têm mais acesso a isso. Mas eu acho que a Eliane queria falar e a Luísa queria falar sobre esses temas. Mas eu acho que não ficou mais nenhuma pergunta de literatura. Eu vou falar rapidinho só sobre essas duas coisas que eu esqueci. A primeira é pessoas de outras habilitações nas aulas de língua. Nas aulas de língua, né, é muito diferente do caso da literatura, porque a gente faz um grande esforço nas aulas de língua para fazer duas turmas, A e B, para os alunos poderem falar mais. Vocês ouviram a Vitória e a Laura falando que a gente tenta fazer interações na sala de aula, né, trabalhos em grupo e tal. E é muito importante, todo mundo sabe, né, para qualquer ensino da língua, de qualquer língua, é muito importante que as salas sejam menores, porque com uma sala muito grande, os alunos não conseguem falar. Então, nas disciplinas de língua, a gente não pode aceitar, né, alunos de outras habilitações, senão a gente tem muitos, todo semestre tem muitos pedidos. Se a gente aceitasse, a gente, apesar de dividir em dois grupos A e B, em vez de ter 20 em cada, a gente teria 40 em cada. Então, não teria mais esse objetivo. Para que vai dividir se vai ter 40, né? Então, é por isso, né? Não é para excluir ninguém, mas é que a gente tem que pensar que os alunos precisam desse momento de fala para aprender a língua. E em relação à língua-cultura, eu acabei esquecendo de falar em relação à cultura. Hoje em dia, a gente fala da didática das línguas-culturas. Então, a língua, a gente não pode separar a língua da cultura, né? A cultura não é uma coisa separada da língua. Então, por esse mesmo, quando a gente fala o título da disciplina, vocês veem lá, língua francesa 1 ou francês 1,
Isso não quer dizer que não tenha cultura, né? A Cláudia até falou um pouco isso. Na verdade, esses dois, esse parzinho, língua e cultura, é indissociável. Então, a gente sempre traz muitos documentos autênticos, que a gente chama, né? Ou seja, vídeos, textos autênticos e tal. E a cultura, ela é sempre veiculada nesses documentos que a gente traz, né? Então, sempre tem discussões, né, sobre questões culturais que permeiam a questão da língua. A língua permeia a cultura e a cultura permeia as questões da língua, tá? Então, era isso. Eu queria falar a respeito do estágio. Tem uma pergunta aqui: encontrar estágio, emprego, intercâmbio durante a graduação com habilitação em francês é difícil? Em relação ao intercâmbio, eu acho que eu já falei, se tem aí ao longo dos semestres a possibilidade de desenvolver esse planejamento e conversar com os professores e na própria Comissão de Relações Internacionais. Se a gente for pensar hoje no profissional de letras, os estágios no bacharelado, eles não são obrigatórios. Os estágios da licenciatura, quando vocês vão para a faculdade de educação, eles são obrigatórios para você ter o diploma, e aí são nas escolas. Mas, durante o curso, você pode procurar estágios não obrigatórios em diferentes instituições, desde instituições de ensino até empresas francesas, editoras. Então, existe na faculdade um setor que se chama estágio, e lá vocês podem ver as opções, as instituições que estão ofertando. Eu sou responsável pela Letras inteira para fazer parecer nesses estágios, então eu tenho uma variedade imensa de pedidos em diferentes instituições. No francês, a gente tem, sim, muita diversidade. O estágio no consulado aparece em escolas, em centros de línguas, em escolas de línguas, aparece por exemplo, na Maple que é uma escola de origem canadense. Ela está espalhada no Brasil, são 140 unidades no Brasil todo, e eu já sei de alunos de letras que estão fazendo estágio na Maple para o francês, não para o inglês, mas para o francês. Então, as possibilidades de inserção no mercado, quando a gente pensa em letras e pensa no professor, o convite para vir para a habilitação é também para conhecer a diversidade de possibilidades de inserção no mercado, que compreendem ensinar a língua, mas também outras possibilidades que existem aí. Então, é importante vocês ficarem atentos ao que a USP, ao que a FEFELESH, ao que o curso de letras e habilitação em francês podem apresentar aí como uma coisa mais ampla, né? Uma coisa mais diversificada, porque a gente está vivendo num mundo diversificado. E essas oportunidades, elas não estão ali nos classificados, mas o vínculo com a universidade, ele permite que vocês encontrem ali aquilo com o qual vocês queiram estudar e trabalhar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Muito pouco. Fica à vontade, professora, se quiser comentar. Não sei se as meninas vão, se a Vitória e a Laura vão querer também. Não, eu vou tinha uma pergunta relacionada à tradução, né, naquelas que você leu, mas eu também vou falar das outras habilitações nas aulas de tradução. Então, é muito comum eu receber alunos de outras habilitações, aqui das letras mesmo. Já tive alunos de várias línguas diferentes. Sempre recebo intercambistas em tempos normais, né? Então, eu sempre tenho franceses nas minhas aulas, que é muito legal também. Isso proporciona aí uma interação interessante, né, para os alunos. E tenho também alunos que vêm de habilitações que não são das letras, às vezes, né? Este semestre aqui eu estou com alunos do direito, por exemplo, né, o que é bastante interessante também.
Em geral, são pessoas que já têm um nível, né, intermediário aí do francês e que querem, de alguma maneira, entrar para a tradução, começar a fazer tradução, né? Que é o mundo ideal, vamos dizer assim, o mundo especializado em tradução, que a pessoa tenha uma especialidade já, seja advogado, por exemplo, e faça tradução jurídica, por exemplo, né? Seria um mundo ideal, né? Mas é bastante interessante também ter esses outros olhares aí dentro da disciplina. Sempre recebo muito bem esses alunos e sempre deu muito certo, né? Alunos que vêm do inglês, vêm do chinês, vêm da linguística mesmo, né? Também. Mas tem também a disciplina que é dada em português, né? Que é para todo mundo, a introdução aos estudos tradutológicos, que é muito legal também. Em relação à cultura, só queria pontuar isso, porque a tradução é um fenômeno cultural, né? Não tem como não tratar de questões culturais em aula de tradução. Né? Então, em toda aula de tradução, questões culturais vão aparecer. Né? Então, é algo que não dá nem para separar, como disse a Eliane, né? Não dá para separar língua e cultura, não dá para separar a tradução de língua, nem de cultura, e nem do mundo que está ao nosso redor. Né? Quer dizer, a gente precisa do mundo também inteirinho para agir na língua, para agir na tradução, para agir na literatura, etc. Agora, em relação ao mercado, né, que foi a questão que foi colocada, se tem mercado, né, para a tradução do francês, claro que tem, em todos os sentidos. Se vocês pensarem hoje, a massa, o volume de textos que a gente lê, né, na rapidez do mundo globalizado, nessa virtualidade toda, etc., eu diria que 70% disso tudo é tradução, né? Então, a gente vai ler muita coisa a partir de tradução, né? Então, a tradução, ela move o mundo, né? Então, ela sempre esteve aí, desde que o homem é homem, ela move o mundo. Então, no mercado de tradução, você vai ter uma gama imensa aí de possibilidades de trabalho, né? Tanto no mundo audiovisual, aí eu estou falando de legenda, tem um monte de série francesa, para quem tem Netflix, Amazon, etc. Vocês estão vendo, tem um monte de série em francês, né? Não vou dizer francês especificamente, mas em francês tem vários programas seriados também, tem muitos filmes, isso demanda tradução, né? A gente tem os jornais, obviamente, também demandam, né? Pedem por traduções. A gente tem todo um mundo técnico, né, tecnológico, né, quer dizer, a importação de conhecimento também pede por tradução, por exemplo, dentro da energia fotovoltaica, que é uma relação bem íntima entre Brasil e França, principalmente, a gente tem muito volume de tradução hoje em dia. E pensando na literatura, de modo geral, a gente tem um mundo literário para descobrir. A Vitória mesmo falou, citou, puxa, a literatura haitiana, minha paixão e tal. Quer dizer, tem muito autor e autora, né, literário, que não foi traduzido ainda, foi traduzida. Né? Então, a gente tem o mundo caribenho, tem o mundo antilhano, tem o mundo africano, né, o mundo americano em geral, né, quer dizer, muita coisa para se traduzir, para trazer aqui para o olhar do brasileiro. Então, trabalho não falta, o que falta é um profissional mais especializado, porque as pessoas acham que falam uma língua e sabem fazer tradução. Interpretar um texto é uma coisa, traduzir é outra, né? Não é a mesma coisa. Então, é por isso que a gente tem muita tradução de um nível, digamos, de qualidade complicado, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa de profissionais mais bem preparados. Por isso, vocês precisam fazer as disciplinas de tradução. Tá bom? Vitória e Laura, gostariam de falar? Responder as perguntas? Senão a gente pode passar para o Russo também. Eu acho que os professores já responderam bem as perguntas. Acho que tudo bem por mim. Tá certo. Eu queria passar a palavra agora para agradecer às professoras do francês e às alunas também por esse tempo aqui com a gente. Eu queria passar agora para a apresentação do curso do professor Bruno Gomes.
Bom, gente, boa noite, então. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão aqui está das melhores, aqui em casa, e o Pedro antes me avisou que estava com um pouquinho de chiado, então já peço desculpas antes pelo som e pela imagem, que podem não ser das melhores. Eu começo agradecendo estou feliz também de rever aqui as colegas, né? E pena que não é presencialmente, né? Mas, enfim, é o que podemos fazer nessas circunstâncias. A lembrança da Laura da Revolução Russa, né? E eu aproveito e digo que vocês podem comemorar 2 vezes, porque a Revolução Russa, a 25 de outubro, ela aconteceu no calendário russo, que era diferente do calendário ocidental. Né? Então, pelo calendário ocidental, ela aconteceu no dia 7 de novembro. Então, vocês podem fazer uma outra rodada de comemorações daqui a alguns dias. Eu queria muito rapidamente, em 5 minutos, começar fazendo um histórico desse curso de russo, porque eu acho que isso é importante no caso de uma literatura que é menos presente institucionalmente no Brasil, né, na Universidade Brasileira. Eu acho que exige um pouquinho mais de contexto, né, para a gente entender de onde que esse curso saiu e não parecer que é algo que começou de ontem, né, do outro dia para cá. É uma literatura e uma cultura muito presente, né, na vida brasileira, mas do ponto de vista institucional, acadêmico, universitário, a USP é praticamente o único curso existente. Então, eu já vou explicar isso um pouquinho melhor. Bom, esse curso de russo, ele foi criado em 1900. Fala, Pedro. Diga. Aí, voltou? Tudo bem, sem problema. Vocês... não deu para ouvir nada, né? Só agora que voltou? Tá bom. Tá bom. Então, bom, eu tinha começado, tranquilo, eu tinha começado agradecendo, né? Pode abrir essa câmera? Acho que ela está fechada. Ela não está dizendo que está aberta aqui, engraçado. Então, tudo bem, pode seguir. Não está aparecendo? Estranho. Ué, deixa eu fechar e vou abrir de novo, peraí. Não está aparecendo, né? Engraçado. Eu estou aparecendo aqui na minha telinha. Estranho. Vamos só com áudio então mesmo? Beleza. Tá bom. Então, tá bom. Eu tinha começado agradecendo o convite, né? Falei também que existe uma diferença de calendário, existia uma diferença de calendário até 1917 entre a Rússia e o resto do mundo ocidental, então que vocês podem fazer no dia 7 de novembro uma outra comemoração da Revolução Russa, porque ela aconteceu pelo calendário, né, brasileiro, no dia 7 de novembro. Né? Então dá para fazer 2 rodadas comemorativas. Mas o que eu tinha proposto era começar fazendo um rápido histórico do curso de russo, porque acho que é necessário dar um pouco mais de molho, de contexto, já que trata-se de uma língua e uma literatura que tem muito pouca inserção acadêmica, universitária no Brasil. Né? É uma língua e uma literatura que tem uma importância cultural muito grande, né? Histórica no país, muitas traduções, enfim, mas do ponto de vista da existência universitária de cursos, a USP é praticamente um curso isolado. Existe um outro da UFRJ, que é mais recente, tá? Mas esse nosso curso ele tem uma dimensão importante na vida do país. Né? Ele foi fundado em 1960
num contexto tanto dentro da USP, quanto nacional, quanto internacional, que era propício à criação de cursos de russo. Então, houve, mundo afora, uma série de cursos de língua e literatura russa que foram criados, e o curso da USP faz parte desse universo. A gente costuma dizer que é um curso Sputnik, né, porque ele surge um pouco soviético, colocar o satélite, né, guiando lá no espaço, agora retomado pela vacina do Putin, né, que homenageia o satélite, não por acaso, mas desse efeito da Guerra Fria, houve uma explosão de cursos de russo pelo mundo, e o curso da USP aparece exatamente nesse contexto. Tá? Então, é um curso que ficou muito associado à figura do seu fundador e único professor durante um bom tempo, que foi o Boris Schneiderman. Assim, talvez alguns dos alunos de letras já tenham ouvido falar dele, um professor extremamente importante dentro da USP, foi um grande intelectual brasileiro, né, que talvez existam poucos casos no mundo de uma única pessoa que tenha tido um papel tão grande na difusão, na tradução, no comentário, na crítica da literatura russa, quanto Boris teve no caso brasileiro. E foi um crítico muito fino, um grande tradutor, né, um professor e orientador de alto nível, e até hoje o curso da USP ele é muito marcado, né, pela presença do Boris, que nos deixou há pouco tempo, há 4 anos, na verdade, ele tinha quase 100 anos de idade, ele trabalhou muito até o final da vida, muito atuante, muito presente no curso, e, de certa maneira, ele recortou uma série de temas, de uma forma de ler a literatura russa, que, em linhas gerais, ainda é a maneira, o modo que a gente utiliza para abordar tanto o ensino da língua quanto da literatura e da cultura. Uma característica do curso de russo, desde a sua fundação, praticamente, que continua muito presente, ele sempre foi muito ligado à teoria literária, né, à linguística e à tradução. Os colegas falaram bastante antes da importância da tradução, e isso vale também para o curso de russo. A tradução é uma espécie de motor, ou de dínamo, né, do nosso curso na graduação e também na pós. Eu já vou falar um pouquinho de mercado, mas esse tem sido um mercado bastante forte para os alunos e alunas que fazem o nosso curso. Que disciplinas são oferecidas? Bom, tem as disciplinas de língua, né? Aqui eu não sou professor de língua russa, eu dou aula de literatura e de crítica literária. O francês veio representado em bloco, né? Eu aqui no solitário, falando das várias disciplinas, então a minha apresentação, evidentemente, vai ser mais falha e mais precária do que as colegas, né? Mas nós temos disciplinas de teatro russo, né? Também como o francês, existe uma disciplina de teatro no russo. Temos crítica literária russa, prosa russa, poesia russa, introdução à literatura russa, cultura russa, tá? E as matérias de língua russa. Uma pergunta que normalmente se faz nessas apresentações da semana de habilitações é se dá para aprender russo em alguns semestres, né? Essa é uma pergunta sempre feita. Eu estou vendo a Cecília rindo aqui, eu imagino que ela vai falar um pouquinho desse assunto, mas uma diferença em relação ao francês ou ao inglês é que praticamente não há alunos que ingressam com algum conhecimento prévio da língua, né? É muito raro, há um ou outro caso, mas a gente quase que sabe e lembra dessas pessoas que já vêm com algum tipo de bagagem de russo. Em geral, a imensa maioria das pessoas entra do zero mesmo, né, para começar a partir do zero. E esses 3 anos e meio, 4 anos, né,
eles servem para a pessoa, em geral, ter uma base boa para daí em diante continuarem estudando. O russo todas as línguas são, claro, né, mas no caso do russo, isso sem dúvida também se manifesta de modo bastante acentuado, é um compromisso para a vida inteira. Né? Você vai continuar estudando russo o resto da sua vida na pós-graduação, depois que virar professor, fazendo pós-doutorado, enfim, isso é um compromisso para o resto da vida. Então, a ideia realmente não é que as pessoas saiam proficientes no final desses poucos semestres, mas que elas tenham uma base para poder daí seguir em frente. Claro que o nível vai variar bastante dependendo de várias coisas, da dedicação, da disponibilidade, né, de tempo das pessoas, aí, como qualquer estudo de língua. Né. O curso tem também uma relação muito forte com a pós-graduação, então os nossos alunos de pós, eles em geral vêm do curso de russo, mas também, claro, que há uma abertura para alunos de outras habilitações, de outras universidades. Né? Então, existe uma relação muito antiga, muito forte, né, entre a graduação e a pós na área de russo. A pós-graduação, ela originalmente o russo fazia parte da teoria literária, né? Ou seja, as pessoas não como uma linha específica, mas como professores, orientadores que trabalhavam na teoria e que eram do russo e, portanto, orientavam nessas áreas. Durante algum tempo, o russo foi um programa autônomo, né? E recentemente ele faz parte de um programa de letras mais geral, que chama-se Letra. Né? Então, agora, os alunos da graduação que seguir uma pós com matemática russa, algo relacionado à literatura russa, devem se inscrever, procurar esse programa, novo, relativamente novo, que é o Letra. O curso de russo tem muitos convênios com universidades na Rússia, tanto em Moscou como em São Petersburgo, mais em Moscou do que em Peter, uma cidade carinhosamente chamada pelos russos. Alguns vão fazer intercâmbios, né? Nós temos um número razoável de alunos que vão para Moscou, principalmente, né? Fazer intercâmbio. Então, há vários convênios. A questão de mercado, né, que também é sempre uma dúvida que surge, o que fazer com um bacharelado em literatura russa. Né. Aqui, gente, o que eu sempre sugiro é o seguinte: há um temor, né, justificado, compreensível, dos estudantes de uma área muito específica, em que, enfim, né, o que fazer com isso, mas eu acho que é preciso sempre lembrar que é evidentemente uma área específica, mas, por outro lado, tem menos gente trabalhando com isso. Né? Então, a minha impressão é que, no fundo, as coisas se equilibram. Né? Se você vai para o inglês ou para o francês, para o espanhol, né? É claro que há muito mais mercado em termos quantitativos, mas também há muito mais gente, né? Mais concorrência. Então, a minha impressão é que, no fundo, a coisa fica mais ou menos equilibrada, e eu parto sempre do princípio que, nas humanidades, né, quem está entrando para a área de letras, as pessoas têm que seguir aquilo que as inspira, né, aquilo que traz interesse, enfim, que envolve paixão, né, porque se as pessoas fazem realmente a habilitação de que elas mais gostam, né, pelas quais elas sentem uma afinidade, né, maior, a tendência é que elas vão encontrar, né, um nicho, uma forma de se movimentar no mercado de trabalho. Muita gente vai para o campo da tradução, tá? Então, nós temos realmente muitos alunos e alunas que vão para o campo da tradução, e aqui é importante enfatizar esse ponto, porque, voltando ao meu comentário inicial sobre a existência de algumas décadas, de mais de meio século, esse programa, bom, eu já vou concluir, obrigado, de mais de meio século desse curso de russo, ele foi
vital, né, para formar gerações de tradutores e tradutoras de literatura russa. Né? Se o Brasil hoje, eu falo isso com muita convicção, é um dos países onde se melhor traduz literatura russa, né? Pelo menos das línguas que eu consigo ler e comparar as traduções disponíveis, o Brasil ele tem um corpo de tradutores, né, que tem feito traduções já de muito tempo para cá, de nível muito alto, né, e eu tenho, enfim, convicção, né, que o Brasil realmente é um dos melhores, né, polos de tradução de literatura russa do mundo. E se isso acontece, deve-se muito, historicamente, claro, ao Boris Schneiderman, mas também à continuidade, né, desse curso, enfim, e as pessoas que continuam, né, trabalhando com isso em uma quantidade que é bastante razoável. Então, tem muita gente no mercado, né, fazendo tradução em alto nível. As editoras, perdão, elas costumam nos procurar, os professores, enfim, e pedir indicações de pessoas que possam fazer traduções, tá? E claro que muitos são da pós-graduação, mas há muitos alunos e alunas da graduação, né, fazendo traduções para o mercado de trabalho. Às vezes, com toda essa crise, isso diminuiu um pouco, né, mas não está inteiramente combalido, não. Mas há poucos anos, a nossa dificuldade maior, na verdade, não era nem arrumar mercado de trabalho para tradutores, mas sim, muitas vezes, impedir que gente muito iniciante se lançasse, fosse seduzido pelo chamado do mercado editorial, porque havia uma demanda muito grande, né, por tradutores de literatura russa. Então, às vezes, o nosso trabalho é mais no sentido de, bom, você espera um pouco, né, ainda não está na hora, aguarda um pouquinho mais antes de sair traduzindo Dostoiévski, porque a procura era grande. Além da tradução, há outros nichos de mercado. Há gente que vai para o jornalismo, por exemplo. Existe demanda por pessoas que entendam da Rússia, da Ucrânia, daquelas ex-regiões pertencentes à União Soviética, à Eurásia, de uma maneira. No jornalismo existe uma possibilidade de trabalho no campo de relações internacionais, enfim. Não é uma coisa apenas restrita ao mundo da produção. Eu acho que deram já os 15 minutos aqui, e agradecendo novamente o convite. Paula, Cecília, 15 minutos para vocês. Laura, você quer começar ou posso começar? Pode começar. Tá bom. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Cecília, me formei no bacharelado em russo em 2018 e comecei em 2019 a licenciatura e estou concluindo agora, né, no final desse ano, em 2020. E eu queria falar um pouquinho para você, o professor Bruno falou um pouco das disciplinas que a gente tem na graduação do bacharelado, né, do russo, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso e também falar um pouco da licenciatura, entre outras coisas, enfim. Mas, bom, o que eu acho legal de falar, né, que já foi falado aqui do francês, por exemplo, que tem um foco grande na língua francesa, eu já tive uma sensação diferente com o curso de russo, né? Eu acho que o foco do russo mesmo é literatura. E, de alguma forma, assim, a gente, né, trabalha cultura, a gente tem língua 1 até a língua 8, né, no curso. Quando a gente entra, na verdade, primeiro ano do curso é só língua. São 3 aulas por semana de língua russa, durante o primeiro ano, língua 1, língua 2. Depois, da 3 até a 6, são 2 aulas por semana, e a 7 a 8, que são as últimas línguas, é uma vez na semana só. Mas, depois disso, passado esse primeiro ano,
a gente começa as disciplinas de literatura. E aí, né, a gente vê ali autores dessa formação da literatura russa, né, que são esses clássicos mais conhecidos, assim, né, Pushkin, depois Dostoiévski, Tolstói, todos esses autores mais renomados, né, que geralmente são os primeiros aí que a gente consegue lembrar, né, quando a gente pensa em literatura russa, mas também, isso também, claro, esses autores como Gogol, por exemplo, que é um dos autores que a gente estuda em Introdução à Literatura Russa, a gente também estuda em prosa e também estuda em teatro, por exemplo. É um autor que a gente vê bastante ao longo da graduação. Mas, por exemplo, em prosa 2, principalmente, bom, quando eu cursei prosa 2, que foi no meu último ano do bacharelado, né, em 2018, eu cursei com o professor Homero, que nos deixou aí no começo do ano, né, em março desse ano, e ele passava bastante, eu não sei como é que isso tá, não sei se era uma coisa meio fixa, assim, porque tem umas disciplinas da letras que ficam mais ou menos a cargo do professor, né, existe ali, claro, um tema, mas os autores e a maneira com que o professor trabalha, às vezes é um pouco independente, eu não sei se é o caso de prosa 2, mas o professor Homero, por exemplo, era um professor que trabalhava bastante literatura soviética em prosa 2, então era um curso desses de literatura, eu acho que era um pouco mais diferente, assim. A gente tem um pouco contato com literatura soviética durante a graduação, né? E eu acho que esse foi o único momento durante minha graduação que eu tive esse contato, foi muito importante, assim, muito interessante para minha formação. Ai, desculpa. Bom, e sobre as disciplinas de licenciatura, né? Na licenciatura de Línguas Orientais, a gente tem apenas 2 matérias de metodologia, metodologia 1 e metodologia 2. E essas disciplinas de metodologia, elas são compartilhadas, na verdade, não tem uma disciplina específica do russo, né? Elas são compartilhadas com alemão, com chinês, japonês, coreano, enfim, várias outras línguas, inclusive grego e latim. Bom, falando sobre um pouco o estágio, né, que é algo que a gente se depara durante a licenciatura, eu fiz estágio numa escola, fui muito bem recebida, inclusive, e foi uma experiência muito bacana, porque é muito diferente, na verdade, das experiências de estágio que a gente tem em metodologias do português, né, ou em didática, enfim, outras disciplinas da grade do português que são obrigatórias na licenciatura, né. Eu fiz o meu estágio numa escola chamada União Cultural pela Amizade dos Povos, e eles, enfim, existe uma dificuldade com isso, né? Eu entrei em contato com algumas escolas e muitas, sabe, me ofereceram o curso assim, mensalidade é tanto, se você quiser vir aí fazer. Então, às vezes, as escolas de russo, né, que eu não encontrei muitas, encontrei, sei lá, 3, mais ou menos, aqui em São Paulo, as escolas de russo têm uma dificuldade com isso, assim, porque eu acho que não é muito procurado, por exemplo, da minha turma de russo, comigo se formaram mais 7 pessoas, dos meus amigos, de colegas de classe, né, eu fui a única que estou cursando a licenciatura em russo, então não é, assim, exatamente muito procurado, então, acho que por isso tem esse déficit aí, né, de comunicação, sei lá, entre escolas. Mas este lugar que depois eu encontrei, depois de um tempo, né, a União Cultural pela Amizade dos Povos, foi um lugar, assim, que tem parece que já receberam outros alunos de russo, eles oferecem curso de espanhol também, de chinês, então, acho que, enfim, se vocês que estão chegando agora, né, acabarem alguma dessas outras habilitações, eles também, com certeza, receberão vocês de braços abertos, né?
E, enfim, não quero me prolongar muito. Acho que eu vou já passar a palavra para a Paula. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paula. Eu tô no. Tá dando. É porque eu tô. Deixa eu sair daqui. Peraí. Porque eu tô no corredor que pega melhor internet. Peraí, gente, eu vou tentar ir pra uma parte de volta. Peraí. Se a internet. Melhorou? Melhorou um pouco, mas ainda segue. Né? Você está em duas abas na internet ou dois dispositivos conectados, alguma coisa assim? Não tô. Será que eu saio e entro de novo? Podemos tentar. Será que é uma boa? Vou tentar. Pessoal, a gente pede paciência aí. Com as dificuldades técnicas. E a Paula já volta. Cecília, deixa eu ir te contando também, Cecília, professor, as perguntas que foram chegando. Depois eu releio, mas mais para vocês já terem uma visão. Foram algumas. Como relato de experiência, o Leonardo faz perguntas. Vamos só ver se a... Opa, Paula voltou. Melhorou? Muito. Maravilha. Então, cadê aqui? Preparei umas coisinhas, senão eu não vou parar de falar. Eu tô no terceiro ano do curso, né? O quarto da letras, ou na língua 6. Eu pensei, como a Cecília falou bastante sobre a parte da grade, sobre a parte um pouco mais técnica, eu pensei em falar um pouco da minha experiência mais pessoal. Eu lembro de quando fui escolher, eu estava fazendo IEL com o Titã, não sei se vocês também estão fazendo isso, os calouros estão tendo essa experiência com o Titã agora, e a aula dele sobre o Chekhov, que foi o que me conquistou para pensar, cara, acho que é isso que eu quero mesmo. E aí, de cara, eu procurei um curso de alfabetização para ver, né, se eu me dava bem com a língua, e foi uma coisa muito boa que eu fiz. Eu fiz numa escola chamada Privet, e o curso de alfabetização é gratuito, eu não sei como vai estar agora, né? E só tinha que pagar R$ 30 pelo material e são 4 aulas. Então, foi muito bom para não entrar tão cru assim. Mas pode entrar sem nada, que a primeira aula já é alfabetização, é bem rápido, né? Acho que é uma aula, mais ou menos, para alfabetização, mas dá para pegar, o alfabeto é tranquilo. Eu achava que ia ser a parte mais difícil, mas só que a parte mais difícil vem depois. E aí eu acabei indo. Eu não aconselho entrar se vocês não têm muita certeza, porque pode ser um pouco sofrido. Eu entrei com 30 colegas e agora acho que tem 8 na minha sala, então se vocês são apaixonados por literatura, música, cinema, cultura, o que for, se tem alguma paixão ali, eu encorajo, porque vocês vão precisar desse amor enquanto estiverem sofrendo com a gramática, porque é uma língua muito distante da nossa, então tem algumas coisas que a gente fica, meu Deus do céu, para quê? Você vai usar todos esses verbos para querer dizer essa coisa aqui? Algumas coisas demoram para fazer sentido, mas uma hora vai. É um curso puxado, né, no primeiro semestre, no primeiro ano é só língua, como a Cecília falou, e toda aula a gente tem que entregar uma lista de exercício, então os professores cobram bastante, mas isso é muito bom, porque não é que força a estudar, mas ajuda a ter um caminho, ter um norte do que fazer depois da aula. E é um curso que exige também muito estudo em casa, assim, você procurar um conteúdo na internet, procurar aprofundar os estudos, porque senão vai ser um pouco difícil acompanhar.
Eu fiz intercâmbio no ano passado com uma bolsa, graças à professora Helena, com um amigo dela, um contato dela em Samara. Eu fiquei um mês com mais 3 amigos. O curso foi 15 dias, mas a gente aproveitou, né? Já que estamos indo, vamos ficar um pouquinho em Moscou. E o curso teve bolsa, a gente fez o curso de graça, eles deram alojamento para a gente ficar também, que foi super bacana. E a gente só gastava com comida e transporte mesmo. E a parte em Moscou que ficou por nossa, e a passagem, né? A passagem também foi por nossa conta. Mas foi uma experiência incrível e, nossa, eu levo com muito carinho todos os professores de lá, eles foram super simpáticos e, obviamente, né, o curso foi todo em russo, pequena, então a gente era obrigada a falar russo em qualquer situação. Eu lembro que eu comprei um negócio errado, fiquei tentando conversar com a moça lá, conseguimos nos entender. E se alguém tiver dúvida sobre isso, né, porque é um intercâmbio com a USP, é um intercâmbio com um amigo da nossa professora, então a gente mandou, foi uma troca de e-mail com ele, direto lá em Samara, com a Helena fazendo essa ponte, então é uma coisa que eu não sei como eles divulgam esse intercâmbio. E sobre pesquisa também, né? No momento eu estou fazendo um TGI, estou tentando fazer TGI sobre literatura russa infantil, que eu gosto muito de literatura infantil, eu gosto muito de russo, então juntar os dois. Foi um pouquinho difícil achar um professor para me orientar, o professor Bruno estava na França, acho que foi o único que eu não fui encher o saco. E agora eu tô conseguindo, estou tentando. E é isso, se vocês entrarem no russo e tiverem alguma coisa, mas é meio diferente, todo mundo estuda Dostoiévski. Não, dá para encaixar sim. Eu sei de uma outra colega que estuda cinema, então sempre dá para achar um jeitinho. E desculpa a minha gata agora que veio participar. É isso. Beleza. Podemos passar para as perguntas? Vou ler que são algumas. Mandou algumas. Como relato de experiência pessoal dos alunos, fazer o russo e o português junto é muito corrido? É possível fazer os dois ao mesmo tempo, trabalhando? Como funciona a licenciatura? É muito exigida para dar aulas? Os alunos do russo costumam abrir licenciatura? O curso é no período matutino, mas existem algumas matérias no noturno. Como isso funciona? É possível fazer ao menos metade das matérias em período noturno, por exemplo? Sim. Como é estudada a literatura da União Soviética? O curso estuda esse período com mais profundidade ou tem mais foco em outros períodos? Sobre o mercado de tradução, é comum aceitarem alunos recém-formados nesse meio? Um profissional que cursou tradução já tem um conhecimento suficiente para essa área? Ou é necessário pós-graduação e ou especializações para se estabelecer melhor nesse meio? Do Henrico, como os casos da língua são tratados ao longo do curso? O Ivan pergunta, como é o mercado de trabalho, quais as opções além da tradução? E da Carla, vocês recomendam fazer aula de língua fora da faculdade para acompanhar melhor? Algumas questões já foram tocadas ali. Mas fiquem à vontade, gente. 10 minutos. Talvez, gente, as questões da licenciatura, do russo, do português, as colegas possam comentar, né? Eu acho que elas têm mais capacidade de fazer uma apresentação melhor do que eu. Muito rapidamente, eu só diria em relação ao matutino e ao noturno, bom, algumas matérias optativas à noite estão disponíveis, mas as matérias de língua, por exemplo, não. Elas estão só no diurno. Não ouço mais. Professor, você ficou mudo. Não sei se você está ouvindo a gente. Acho que não. Bom, já, professor, volta. Eu acho que eu posso continuar um pouco do que o professor Bruno estava falando, que é essa questão das matérias à noite, né?
Tem disciplinas, se eu não me engano, tem disciplinas de prosa e introdução à literatura espanhola, Ellen. Voltei. Pode continuar aí, professor. Pode continuar, Cecília, você estava engrenada aí já. Vai lá. Então, eu estava dizendo que tem disciplinas, né, de introdução à literatura russa e de prosa, se eu não me engano, no período noturno. Para a gente que está dentro da habilitação, essas disciplinas não aparecem. Então, assim, dá para fazer a disciplina à noite, mas tem que fazer na gambiarra. Porque quando a gente vai se matricular nas disciplinas obrigatórias, né, que no caso essas também, não aparece para a gente a opção do noturno. Então, tem que fazer uma gambiarra, assim, de, tipo, tentar se matricular depois em requerimento, mas pode dar errado, enfim. Não sei se é 100% garantido, assim, eu consegui fazer isso uma vez, e aí, enfim, já engatando, eu estava trabalhando, e aí eu precisava de alguns dias no período da manhã disponíveis, e eu consegui fazer isso. Eu conversei com os professores, né, o professor Mário, que dava a disciplina à noite, e de manhã era o professor Homero. E aí eu consegui conversar com os dois, assim, para poder fazer isso por causa do meu trabalho. E já respondendo essa questão também, é possível, é bem cansativo fazer curso português e trabalhar, tanto que por isso eu deixei a licenciatura para depois do término da graduação, né, do bacharelado, porque eu não daria conta, realmente eu não daria conta de tudo que eu tinha que fazer, né, ainda mais porque na grade do russo, a maior concentração de disciplinas está no final. Nos últimos 2 anos, a gente tem, assim, 4 ou 5 disciplinas, sei lá, acho que são 4 obrigatórias, simultaneamente, né? Então, aquele momento de final que, no geral, a gente já começa a trabalhar, ou tem outras coisas já acontecendo na nossa vida, né? É onde está a carga mais pesada do curso. Mas, ao mesmo, em compensação, é onde, no português, por exemplo, a gente está um pouco mais aliviado. Então, do russo, assim, especificamente, fica um pouco mais complicado no final do Também dá para adiantar algumas matérias. Eu conheço alguns colegas, eu não fiz, né? Mas tem alguns colegas que adiantaram crítica, prosa, para deixar o final do semestre, o final do curso um pouco mais leve. Só complementando o que vocês disseram, de noite, né, Cecília, a gente tem, são 2 professores, basicamente, que dão aula à noite também, eu e o Mário, né? Então, tem a introdução, a prosa russa, a crítica e a cultura, são as únicas matérias disponíveis à noite, né? Teatro, por exemplo, não tem. Poesia, ela foi uma optativa durante um tempo, mas estava muito difícil trabalhar poesia como optativa, porque exigia um conhecimento da língua, né? Era muito difícil uma optativa de poesia russa, porque nas optativas realmente tem gente de toda a USP, né? É muito comum no curso de cultura russa, sobretudo, que eu dou à noite, e acho que isso vale também para a introdução à literatura russa. Tem gente do direito, tem gente da relações internacionais, tem muita gente da FAO que aparece, né? Então sempre são turmas muito variadas como optativas. Agora, a pergunta sobre a literatura da União Soviética, eu me esqueci o nome do colega que fez a pergunta, a Cecília já respondeu, né, em alguma medida, quando ela falou do Homero, né? Realmente, o nosso curso ele é muito focado no século XIX, né, com algumas projeções para o século XX. Né? Então, aqui e ali, a gente tem realmente pinceladas, né, do período soviético, mas, em geral, são remissões feitas dentro das outras matérias. Por exemplo, quando no teatro russo, a Arlete vai falar bastante, né, do
Meyerhold, do Stanislavski, enfim, Stanislavski antes e depois da Revolução Russa, mas é um curso que vai trabalhar bastante com teatro também no período soviético. Então, há algumas projeções no período soviético, mas realmente o ideal seria que a gente tivesse mais professores, mais tempo para poder dar mais disciplinas exclusivamente voltadas ao século XX. E não só o período soviético, mas também ao fim de século XIX, começo do século XX, é conhecido na literatura russa como a Era de Prata da literatura russa. A gente poderia também ver mais. A literatura contemporânea, nós vemos muito pouco. Então, realmente, é um curso mais centrado no século XIX. Eu tenho a impressão que não é uma peculiaridade nossa, sabe? Eu acho que, em geral, os cursos de literatura russa, eles têm uma predominância mesmo dos grandes ficcionistas do XIX, que costumam ser o fator de atração dos estudantes, dos interessados em literatura russa. Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Chekhov, na virada dos 2 séculos, Gorky, mais fora de moda, mas de qualquer forma continua sendo. Não lembro se tinha mais alguma coisa aqui. Isso é uma questão de mercado editorial, isso também foi um pouco comentado, não é? Bom, o aluno pode sair, o aluno pode estar já inserido, apto a fazer traduções. Olha, também esqueci o nome da pessoa que perguntou, peço desculpas, mas o mais comum é que sejam pessoas da pós, é o mais comum, né? Já que a pessoa vai para a pós-graduação, fazer um mestrado ou um doutorado trabalhando com um tema que, na maioria dos casos, envolve tradução. As nossas teses, elas tipicamente têm um eixo na tradução e um comentário crítico que envolve essa tradução, mas em geral, pessoal da pós, há casos de gente que sai da graduação já e consegue traduzir, traduções publicadas, inclusive, por editoras importantes, de gente que saiu da graduação, antes mesmo de chegar à pós. Ou, às vezes, nem é uma publicação em livro, mas é uma publicação em revistas, por exemplo. É difícil, de maneira geral, isso não vale só para o russo, mas que as pessoas muito no começo da carreira já comecem a traduzir com 20 e poucos anos, publicando para editoras de peso. Enfim, a tradução não é um dom divino, e não é necessariamente algo que se aprende num curso apenas, claro que é importante também, mas é um trabalho muito prático. E a pessoa vai aprendendo com o tempo, envolve uma certa maturidade, enfim, uma certa bagagem cultural. O tradutor não é apenas a pessoa que conhece as línguas, mas também exige mobilizar um cabedal de conhecimento que também vai se adquirindo com o tempo. Então, eu diria que não é tão comum que alunos já saiam da graduação publicando traduções para grandes editoras, mas isso não é uma peculiaridade do russo. Acho que vale para todas as línguas. Não sei se tem mais alguma questão. Tinha mais uma sobre licenciatura, né, sobre dar aulas na licenciatura. E, enfim, isso é uma questão de todas as licenciaturas, na verdade, né, é uma coisa exigida pelo Ministério da Educação, né, a gente precisa ter uma carga de estágio, de ministrar aulas mesmo, né, não só, a gente tem um período lá, que geralmente, por exemplo, metodologia 1, sendo de qualquer língua que for, né, português, russo, ou qualquer outra, a gente geralmente acompanha aulas dessas matérias, né, seja numa escola regular. Algumas línguas, por exemplo, alemão, conseguem acompanhar aulas de alemão em escolas regulares, né, em colégios bilíngues, por exemplo, não é o nosso caso do russo,
mas a gente consegue acompanhar em escolas de idioma, e no segundo semestre, eu estou cursando metodologia 2 agora, em meio à pandemia, então isso na verdade, está fora do normal, né? Mas, no geral, a gente tem, sim, que ministrar algumas horas de aula, acho que são 40 horas, não sei, é um estágio de 90 horas no total, e 40 são aulas ministradas, né? Então, sim, tem essa exigência, sim, da licenciatura. E acho que é isso, né? Acho que tinha uma pergunta sobre fazer um curso e fazer um curso por fora, né? Sempre vai ser bom. Dá para fazer só com o curso da USP mesmo, mas se fizer por fora, só vai ter o que ganhar. É isso, gostaria de fazer mais algum chamado final, alguma consideração? Façam o russo, gente. É uma convite, é uma ótima habilitação, e é uma cultura extraordinária, não é? É uma literatura realmente que é um caminho sem volta. Quem entra na literatura russa não sairá mais. É uma paixão, é uma atividade para a vida inteira, e não só a literatura, mas como os colegas lembraram bem aqui, também o cinema e o teatro, né? O curso de russo, ele tem historicamente uma faceta, né, teatral e cinematográfica muito pronunciada. Então, eu acho realmente que é um caminho maravilhoso do ponto de vista, inclusive, pessoal, afetivo, sabe? Entrar nesse universo. E em geral, as pessoas não se arrependem, né, de tomar essa via. É verdade, não se arrependem mesmo. Façam curso. É incrível, dá saudade. Quando a gente fica assim, num sufoco do caramba, no meio da graduação, mas quando acaba, fica pensando, nossa, eu poderia ter estudado mais aquilo, né? Porque é muito rápido, gente, é muito rápido. Dá saudade de verdade. E é um departamento pequeno, então todo mundo fica muito amigo, muito íntimo. É verdade. São poucos professores, são poucos alunos, a gente se sente muito aconchegado. Muito bom, gente. Queria agradecer o professor Bruno, Cecília, Paula, também o pessoal do francês, professoras Heloísa, Adriana, Cláudia, Eliane, a Vitória e a Laura, veteranas do francês. É sempre muito bom ouvir professores e alunos apaixonados, né, pelas suas habilitações, dividindo um pouco dessas informações com a gente, ainda aqui com todas as limitações de um encontro virtual, né? Então, muito obrigada. Eu espero que vocês ganhem muitos novos rostos para o russo e para o francês. A gente teve algumas dificuldades técnicas hoje, eu queria pedir desculpa, mas a gente chegou a ter 60 pessoas assistindo com a gente hoje, então queria agradecer. Lembrar para os calouros que a escolha das habilitações está aberta do dia 1º ao 30 de novembro por inscrição no Júpiter. E eu queria agradecer em nome de toda a gestão do CAEL, gestão Pulso Latino. Se ainda já tiverem restado dúvidas do francês ou do russo, entre em contato com os departamentos, né, o DLM ou o DLO, ou procure a gente nas redes para a gente poder ajudar vocês a saberem mais e vamos se ajudando. Acompanhe aí os próximos dias da Semana das Habilitações, que essa semana ainda segue, todos os dias, às 6, aqui na página do CAEL. Amanhã a gente vai ter a apresentação do italiano e do chinês. E na quinta-feira, uma apresentação sobre a licenciatura e uma mesa de encerramento com a professora Vanessa Monte. E na sexta-feira, um bônus, que é a apresentação exclusiva do árabe, que foi adiada. Ok. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Imagina, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.